Então, dando continuidade, a gente vai iniciar a nossa primeira sessão plenária com a participação, já pudemos apreciar aqui na apresentação, no vídeo, a participação do professor Ricardo Abramovay, professor sênior do Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo, do IEE, que vai nos brindar aqui com uma apresentação sobre novos modelos de crescimento econômico, ampliam esperança no Acordo de Paris. Eu gostaria de convidar o professor Ricardo Abramovay para se juntar a mim aqui no palco. Uma salva de palmas. Bom dia a todos, é um prazer e, sobretudo, uma honra estar aqui, sobretudo num dia em que, como dizia a velha canção do Chico Buarque, hoje estás de festa, pá, fico contente, guardo um cravo para mim e concordo totalmente com um dos oradores que me precedeu, que esse cravo não se restringe aos esportes, mas que ele possa representar também a nossa capacidade de aprender com nossos irmãos portugueses o que é desenvolvimento sustentável e quais são os caminhos da transição para o desenvolvimento sustentável. Em primeiro lugar, eu vou começar pela conclusão a partir de algo que foi colocado pelo professor Vermeulen. Se nós tivermos que escolher, eu acho, um tema de pesquisa importante para a América Latina com relação a desenvolvimento sustentável, eu acho que esse tema tem que ser a relação que existe entre o processo de reprimarização das nossas economias, a dependência crescente da América Latina com relação a produtos agrícolas e minerais de baixo valor agregado e a relação que isso tem com a sustentabilidade. A América Latina passou nos últimos anos por uma forma de se integrar à economia global por baixo, ou seja, baseada justamente na utilização predatória de recursos naturais e de capacidades humanas. E justamente nosso grande desafio é como é que a gente consegue um conjunto de inovações para fazer uma integração por cima. Essa é uma das razões do título que eu escolhi para essa apresentação. Eu vou começar então falando da Conferência de Paris, alguns avanços que me parecem muito importantes na Conferência de Paris. É muito frequente que, da mesma forma que aquele célebre relógio que está parado, deixa eu entender com isso aqui, que está parado 2 vezes por dia, que o relógio parado que está sempre certo, ao menos 2 vezes por dia. A cada conferência surgem manifestações mostrando quanto as conferências não servem para nada, etc. Não é a minha opinião. Eu acho que a conferência foi um avanço muito importante. Eu vou tentar mostrar isso em primeiro lugar. Segundo lugar, não foi importante simplesmente pela habilidade dos diplomatas. Como diz o professor Michael Jacobs, da LSE, diplomatas não emitem ou emitem relativamente pouco gases de efeito estufa, né? Foi importante porque há bases sociais e materiais para que tenha acontecido o que aconteceu em Paris. E, por fim, vou falar de algumas consequências disso para o Brasil e para a América Latina. Em primeiro lugar, o contraste entre Copenhague e Paris. Copenhague termina em 2009 num baixo astral. Eu acho que essa expressão existe também
de qualquer maneira ela é autoexplicativa, num baixo astral tremendo em Copenhague, uma decepção imensa apesar da presença de Obama, de Lula, enfim, de uma expectativa imensa, contrariamente a Paris, que despertou muitas esperanças e cujo final foi celebrado com festa, não só pelo secretário-geral das Nações Unidas, mas por várias autoridades e por várias organizações da sociedade civil. É muito importante a gente ter em mente que o que está em jogo nas conferências não é simplesmente um acordo diplomático, como eu já disse, é nada menos do que a mudança nos padrões de produção e de consumo das sociedades em que vivemos. Reunir 192 países para estabelecer os caminhos dessa mudança, os objetivos, é algo de uma dificuldade que não pode, não deve ser subestimada. E é disso que se trata. Então, quais são as características centrais do que aconteceu em Paris? Eu acho que tem duas questões que são muito importantes. A primeira, para os países em desenvolvimento, e sobretudo para os países em desenvolvimento mais populosos, particularmente para a China e para a Índia, o direito à ocupação do espaço carbono continua sendo fundamental, como eu vou tentar mostrar a partir de agora. Essa questão, direito a ocupar o espaço carbono, ou seja, quanto ainda a gente pode emitir de gases de efeito estufa para que nós nos mantenhamos no limite de 1,5 grau ou de 2 graus, e quem tem o direito de fazer essas emissões, essa continua sendo uma questão central. Mas nós vamos ver cada vez menos importante, felizmente, mas não podemos ignorar que essa continua sendo uma questão central. O consumo de energia per capita da Índia ainda é 7% do consumo de energia per capita dos Estados Unidos. A Índia consome menos carvão do que a OCDE. Mais do que isso, apesar de as 3 grandes montadoras norte-americanas terem passado o chapéu com a crise de 2008 para não fechar as portas, sob a promessa de que melhorariam o desempenho energético dos seus veículos, isso de fato, pelo que mostram os últimos relatórios das autoridades norte-americanas, isso não aconteceu como mostra essa informação. Sobretudo entre 2008 e 2014, a melhoria média no desempenho dos motores, dos veículos automotores norte-americanos, foi pífia, e o transporte hoje é o principal setor de emissão de gases de efeito estufa dos Estados Unidos, mais do que o setor de energia, o que é uma coisa muito grave para a discussão que nós estamos fazendo globalmente sobre padrões de produção e padrões de consumo. Quer dizer, houve melhoria no setor de energia, mas no setor de transporte, sobretudo veículos individuais, e sobretudo veículos individuais pesados, SUVs, etc., não houve a mesma melhoria. Então, uma questão central é: quem tem o direito de ocupar o espaço carbono e com que tipo de produção o espaço carbono vai ser ocupado? Mas há uma segunda questão central, igualmente importante, que se refere aos avanços muito nítidos em energias renováveis que o mundo contemporâneo vem alcançando, sobretudo na China e na Índia, e, obviamente, também na União Europeia e nos Estados Unidos. Mas a grande novidade dos últimos, de Copenhague para cá, é esse avanço na China e, sobretudo, na Índia. Para vocês terem uma ideia, a Índia vai instalar, entre hoje e 2022, em energia solar, apenas em energia solar,
uma capacidade de geração correspondente a 6 usinas de Itaipu. Em energia eólica, mais 4 usinas de Itaipu. A China num espaço de pouco mais de 10, a Índia no espaço de pouco mais de 10 anos, passou de 3 a 13% na sua matriz energética a participação de energias renováveis modernas. Ou seja, são avanços ainda, obviamente, insuficientes, porém muito importantes. E claro que é fundamental, nesse sentido, a relação de preços entre energias fósseis e energias renováveis. O que é notável na conjuntura atual é que o declínio nos preços, o desabamento dos preços das energias de origem fóssil não deu lugar a uma retração nos investimentos em energias renováveis nos últimos anos. Quais são as principais conquistas e quais são as contrapartidas dessas conquistas, o que contrabalança, de certa forma, essas conquistas na Conferência de Paris? Em primeiro lugar, mesmo que a meta de 1,5% seja uma meta não realista, uma vez que, se por milagre nós interrompêssemos hoje as emissões de gases de efeito estufa, a temperatura global média até o final deste século já subiria a 1,3 grau, mesmo que, portanto, é claro que a meta de 1,5 grau não será atingido, ela tem um valor simbólico imenso. E ela corresponde a uma conquista muito importante, sobretudo dos países mais ameaçados pelas mudanças climáticas. Segundo lugar, a conferência se comprometeu com emissões líquidas zero até 2050. Nós precisamos não apenas torcer, mas militar ativamente, para que, quando se fala em emissões líquidas zeros, não se esteja pensando em geoengenharia, fundamentalmente mecanismos de captação e captura de carbono vindo de malabarismos que colocam em perigo a existência da civilização e, em última análise, a existência da vida. Não. O importante no conceito de emissões líquidas zeros é que, além de reduzir as emissões, tem que haver, obviamente, maior reflorestamento e assim por diante. Notem o tamanho do desafio. Hoje, 80% da matriz energética global ainda é fóssil. Se nós mantivermos o padrão de uso de fósseis que prevalece hoje, o orçamento carbono, ou seja, aquilo que a gente pode emitir para que a humanidade se mantenha no limite inferior a 2 graus, esse orçamento se esgota em 20 anos. 20 anos pode até parecer muito tempo, mas se a gente pensa 20 anos para trás, a gente vê, né, todo mundo aqui tem mais de 20 anos, é pouco tempo, tá certo? Então, se nós nos mantivermos nesse patamar, o limite do nosso orçamento carbono se esgota, segundo os relatórios anuais da Price, em 2036. O terceiro componente muito importante, o mais importante certamente dessa conferência, foram os INDCs. Os INDCs são compromissos assumidos pelos países individualmente, mostrando as suas metas com relação à redução nas emissões de gases de efeito estufa. Claro, como vocês podem ver aqui nessa figura, esse é um argumento que foi muito usado para mostrar a irrelevância da Conferência de Paris. Quando você soma os compromissos de todos os países que apresentaram os seus INDCs, o resultado é um aumento na temperatura global média de 3,5 graus, portanto, muito acima daquilo que a gente precisaria. Mas, em primeiro lugar, esse resultado já é bem abaixo ao resultado que seria alcançado se não houvesse ação nenhuma. Tá certo? Isso é muito importante. Em segundo lugar, eu queria mencionar aqui 4 pontos com relação à conferência. O primeiro ponto é,
Essa conferência marca uma ruptura com a polaridade que marcou o protocolo de Quioto. O raciocínio que se faz hoje globalmente não é mais o raciocínio segundo o qual os ricos são responsáveis pela emissão de gases de efeito estufa e os países em desenvolvimento têm que continuar fazendo mais ou menos a mesma coisa que já faziam e, em algum momento no futuro, eles também vão se transformar. Hoje o raciocínio não pode ser e não é mais esse. Mesmo que ainda haja alguma retórica nesta direção, os dois principais sustentáculos desse raciocínio, que eram a China e a Índia, mudaram completamente as suas narrativas na Conferência de Paris. A Índia ainda tem uma ambiguidade nessa narrativa, mas ao mesmo tempo, quando Modi voltou da Conferência de Paris, ele fez uma reunião com os 30 mais importantes cientistas da Índia sobre energia solar e tudo indica que os compromissos nessa direção sejam muito fortes. Segundo lugar, o próprio acordo reconhece a insuficiência dos INDCs nacionais. Isso está reconhecido no parágrafo 17, quer dizer, não é alguma coisa que foi celebrado, olha que bárbaro, nós agora alcançamos algo fantástico, e aí vêm os cientistas e mostram que isso não é tão fantástico assim. Não, no próprio texto dos Acordos de Paris está dito que essas metas são insuficientes. Exatamente por isso, é fundamental o fato de que haverá revisão a cada 5 anos. E essa revisão vai fazer com que aumente a pressão dos países em melhorar aquilo com o qual se comprometeram. Em suma, o Acordo de Paris foi muito mais do que aquilo que se esperava, isto é, uma espécie de acordo isolado entre Estados Unidos e China, preservando seus interesses. Não, o acordo foi muito além disso. Quais são as bases desse avanço? Essa cena obscura aparece num vídeo chamado Under the Dome, que ficou no ar durante 24 horas na internet na China, e depois foi censurado pelas autoridades chinesas. Durante essas 24 horas, esse vídeo, que vocês digitarem na internet, no YouTube, Under the Dome, vocês vão ver esse vídeo e a conferência de uma jovem pesquisadora chinesa mostrando as consequências da poluição. Ficou 24 horas e foi visto por 100 milhões de pessoas na China antes de ser tirado do ar pelas autoridades chinesas. Há uma forte mobilização da sociedade civil, sobretudo na China e na Índia. Infelizmente, na América Latina, essa mobilização é muito mais frágil. Eu nunca vou me esquecer que na semana em que em Nova York 400 mil pessoas se mobilizaram contra as mudanças climáticas às vésperas de uma importante conferência preparatória para Paris, nessa mesma semana, algumas centenas de pessoas estavam no Rio de Janeiro dando um abraço para proteger a Petrobras. Isso é um sinal da mobilização, ao menos brasileira, mas eu tenho a impressão que latino-americana, da fragilidade ainda da mobilização da sociedade civil brasileira e latino-americana contra as mudanças climáticas. Segundo lugar, e muito importante, é a formação de um movimento social e empresarial que cada vez menos se conforma com o raciocínio de que combater as mudanças climáticas significa fazer exatamente o que a gente fazia, só que com menos emissões. Ou seja, tantos carros na rua, só que carros agora não poluentes, tantos alimentos produtores de obesidade, só que com menos emissões de gases de efeito estufa e assim por diante. Não. Cada um dos símbolos que estão aí, que se trate do sistema B, onde as empresas se comprometem formalmente a assumir compromissos, a cumprir compromissos socioambientais,
tão fortes como seus próprios compromissos financeiros, que se trate da biomimética, se trate do chamado capitalismo consciente, o B-Team, que se propõe e tem feito um trabalho extraordinariamente importante a mostrar os custos não pagos pelo funcionamento do sistema econômico. Foi feito um estudo recente num relatório chamado Greenpeace, isso pode ser achado facilmente na internet, em que foram analisadas 1.600 corporações globais e onde se imputaram preços, quais seriam as consequências para essas corporações se elas tivessem que pagar pelos recursos ecossistêmicos que elas usam e sistematicamente destroem. A consequência seria que seus lucros seriam reduzidos a zero. E esse estudo não foi feito pelo subcomandante Marcos ou por alguma força importante de extrema esquerda, etc. Esse estudo foi encomendado pela KPMG, feito pela consultoria True Cost, ou seja, essa é uma preocupação empresarial muito importante. A economia do compartilhamento, a economia colaborativa também faz parte desse movimento. A economia circular, que agora a Ellen MacArthur Foundation, inclusive, tem um convênio com a Universidade de São Paulo, mas mais do que isso, a ideia central é o seguinte: há um movimento empresarial que vai muito além da ideia de responsabilidade social empresarial. Qual o alcance real disso ainda é muito cedo para dizer. Pode ser que tudo que eu esteja falando aqui seja uma expressão da minha admiração pelo personagem Zadig do Voltaire, mas tudo indica, se a gente comparar com o que acontecia com 5 anos atrás, o que acontece hoje com vários movimentos empresariais, há um movimento numa direção positiva que é muito interessante. Mais do que isso, no que se refere à economia circular, a economia circular tornou-se política pública, tanto na União Europeia como na China. Hoje, economia circular é um objetivo, a economia circular é objetivo governamental na União Europeia e na China. Isso não é irrelevante. Portanto, segunda base para esse avanço, além da mobilização da sociedade civil, é um conjunto de transformações ainda muito minoritário, sem dúvida alguma, no meio empresarial, mas muito expressivo. Tudo isso se exprime no Fórum Econômico Mundial e em vários outros encontros de grande repercussão. Terceiro lugar, e muito importante para a mudança que nós estamos vivendo, é o surgimento das bolhas de carbono, ou seja, da bolha de carbono, perdão. Ou seja, o fato, há vários relatórios sobre stranded assets, isto é, ativos abandonados. A principal fonte a respeito disso é o Carbon Track, que é uma organização britânica que está seguindo esse tema dos ativos que deverão ser abandonados caso nós, de fato, queiramos nos manter no limite dos 2 graus. É totalmente inconsequente a ideia de que vamos continuar explorando o petróleo e, ao mesmo tempo, vamos continuar mantendo o limite dos 2 graus como meta. Nós teremos aí, não tem escapatória, vai ter que ser feita uma escolha e, como eu disse no início, a ideia de que a geoengenharia vai permitir uma composição pacífica entre esses 2 objetivos antagônicos, ela não só é inconsistente, como ela é extremamente perigosa. Esse é apenas um dos trabalhos sobre os ativos abandonados. Aqui estão alguns dados a respeito do que isso representa. São trilhões de dólares em que os investidores, sobretudo investidores institucionais, apostaram e dos quais eles estão se retirando. O movimento do divestment nos Estados Unidos já atingiu proporções que 5 anos atrás era impossível imaginar que isso ia acontecer. Parecia alguma coisa meio fantasiosa de alguns ativistas de boa vontade.
E o quarto elemento, e me parece o elemento mais importante nessa equação, é o que foi alcançado nos últimos anos em matéria de ciência e inovação. Se hoje nós podemos apostar que a questão das mudanças climáticas pode ter uma solução construtiva por meio das mudanças nos padrões produtivos, isso se deve, antes de tudo, às conquistas científicas e tecnológicas que permitiram, em primeiro lugar, um aumento extraordinariamente alto na instalação de painéis solares, mas também de usinas, enfim, de instalações eólicas. Portugal é um exemplo importante disso. Aliás, Portugal vem se destacando internacionalmente nesse sentido. Uma queda nos preços muito consistente e um avanço no armazenamento e na eficiência dos painéis solares. Mais do que isso, um dos temas que hoje energia está na fronteira da inovação, muito mais do que tecnologia da informação e da comunicação. Eu sei que a pessoa que vai me suceder, a Ivone, vai falar sobre a questão da informação. Eu não pus aqui os dados a respeito disso, mas a quantidade de patentes e de invenções e inovações na área de energias renováveis avança a um ritmo extraordinariamente forte e já ultrapassa a quantidade de patentes na área de tecnologias da informação. Aliás, há uma fusão entre essas áreas, mas eu só estou querendo ressaltar, isso vai ser importante quando for falar da América Latina, o quanto energias renováveis modernas respondem por parte cada vez mais importante da inovação contemporânea. E há um programa, que é o Global Apollo Program, que vem reivindicando que os países dediquem uma fração. A ideia do Global Apollo Program é a seguinte: por mais que tenha havido progressos em Paris, é escandaloso que não tenha havido nada em Paris, praticamente nada, no sentido de reduzir drasticamente e imediatamente os subsídios aos combustíveis fósseis, que, segundo o Fundo Monetário Internacional, já atingem hoje 5 trilhões de dólares. Os cálculos são variados, mas esse é um cálculo do Fundo Monetário Internacional. E mais do que isso, essas conquistas que eu acabo de mencionar foram obtidas com investimentos em pesquisa muito baixos. As próprias empresas de energia investem muito menos em pesquisa do que as empresas de combustíveis fósseis e do que, por exemplo, as empresas farmacêuticas. O que o Global Apollo Program propõe é que todos os países se comprometam com uma fração pequena do seu PIB com energias renováveis. Terceira parte da minha exposição. O que a América Latina tem a ver com isso? Como eu falei no início, a América Latina vem passando, nos últimos 10, 15 anos, por um processo de reprimarização. Vários pesquisadores andinos, sobretudo, Eduardo Gudinas, por exemplo, vem falando do pós-extrativismo. O extrativismo, a relação, a nossa inserção na economia global, ela tem sido feita fundamentalmente com base em produtos de baixíssimo valor agregado. Qual é a consequência disso? A consequência disso é que nós somos permanentemente tentados a flexibilizar tanto legislações ambientais como direitos trabalhistas, porque a flexibilização de legislações ambientais e de direitos trabalhistas fortalece a nossa inserção por baixo nas cadeias globais de valor. Mesmo quando a gente pensa na infraestrutura, isso é fundamental que a gente pense, e muitas vezes aqueles que estão envolvidos com desenvolvimento sustentável, nas lutas por desenvolvimento sustentável em última análise, acabam pensando pouco em infraestrutura. Hoje no Brasil, por exemplo, uma das preocupações fundamentais é destravar
o conjunto de dispositivos burocráticos, etc., que impedem que nós tenhamos uma infraestrutura à altura das necessidades do país. O que não tem sido discutido suficientemente é que infraestrutura é essa? Que infraestrutura nós queremos? Para quê? Para quem? Eu cito um exemplo, hidrelétricas na Amazônia. Será que hidrelétricas na Amazônia é o tipo de infraestrutura que vai nos aproximar, Brasil e América Latina de maneira geral, da fronteira global da inovação? Antes da crise pela qual nós estamos passando hoje no Brasil, os planos governamentais previam um investimento dessa magnitude em energia, dos quais quase 2/3 em energias fósseis. Isso 2 anos atrás. Agora isso não vai ser mais cumprido, não porque mudou a visão governamental a respeito do que é a energia e do que são as energias fósseis, mas porque a Petrobras quebrou. Mas a ideia fundamental, inspiradora, o conceito era exatamente esse. Ou seja, nós estamos nos afastando daquilo que hoje vem caracterizando cada vez mais o mundo contemporâneo, que é a internet da energia, em última análise. Eu gosto muito, num livro publicado recentemente, usa-se uma imagem, é o livro do McAfee e do Brynjolfsson, usa-se uma imagem que se o Alexander Bell ressuscitasse hoje e visse um telefone celular, ele ia dizer, como assim, o que é isso? Isso não tem central telefônica, não tem fio, se fala, não é só telefone, né? Em compensação, se o Edison ressuscitasse hoje e olhasse a maior parte dos sistemas de distribuição e produção de energia elétrica no mundo, ele ia dizer, está igualzinho do jeito que eu deixei. E na América Latina, nós estamos nos orgulhando de construir linhas de transmissões de 2, 3 mil quilômetros, que correspondem a um desperdício de energia extraordinariamente grande. Nós não estamos nos preparando do ponto de vista da nossa infraestrutura para a economia do século XXI. A nossa infraestrutura, ela está toda sendo feita para uma economia que se reprimariza cada vez mais e para facilitar esse processo de reprimarização. Com isso, a nossa distância da fronteira global da inovação aumenta. Obviamente, nada disso exclui os imensos problemas que a cultura digital e a era da informação em rede traz. Problemas de exclusão, problemas de concentração de renda, problemas de concentração de poder, de invasão de privacidade, etc, etc. Mas a reação a isso, quer dizer, mas a América Latina não é que ela está com o olho permanentemente no retrovisor, por uma opção de não participar deste processo de inovação. Não, ela está com o olho no retrovisor porque há um conjunto de interesses ligados à reprimarização da economia que continuam fortíssimos e que exprimem o quê? O paradigma da centralização. É impossível não tocar nesse assunto. Os custos políticos são imensos. O que aconteceu com a Petrobras, a destruição da Petrobras, que em vez de se transformar numa empresa de energia, insistiu na ideia de que o mais importante é o petróleo e continua insistindo nisso. Os custos políticos foram imensos, houve uma promiscuidade que todo mundo, mesmo acho que aqui em Portugal, conhece, está sabendo. Mas, em segundo lugar, algo muito importante. Tem sido dito na América Latina que governos progressistas promoveram políticas consistentes de distribuição de renda. É verdade que houve, de fato, melhoria significativa, inédita, com relação à miséria absoluta e à pobreza que existiam no início do século. Tá certo? Em nenhuma parte do mundo, os 40% mais pobres foram tão beneficiados por processos redistributivos como na América Latina nos últimos 10
ou 15 anos. Isso é verdade. Mas, da mesma forma, há vários estudos da CEPAL e do Banco Mundial mostrando isso, da mesma forma como isso avançou muito rápido, isso está se decompondo muito rapidamente, sobretudo no Brasil. E uma das razões disso é que as bases do distributivismo latino-americano corresponde àquilo que Naomi Klein, no último livro que ela publicou, Isso Muda Tudo, Capitalismo versus o Clima, Naomi Klein classificou os governos de esquerda latino-americana, da esquerda latino-americana, como partidários do que ela chama de o extrativismo progressista. E me parece uma expressão muito interessante, ou seja, será que você fortalecer o extrativismo, afastar-se da fronteira global da inovação, renunciar a essa disputa pela fronteira global da inovação, sobre essa base promover redistribuição de renda, será que isso é desenvolvimento sustentável? Eu acho que essa é uma questão que nós pesquisadores precisamos discutir e temos discutido relativamente pouco. Por exemplo, quando a gente se refere às cidades, a Habitat, que vai acontecer agora em outubro, preconiza cidades compactas, integradas e conectadas. Eu poderia citar diversos exemplos, desde política de resíduos sólidos, etc. Eu vou me concentrar, para não ir além do tempo que nós combinamos, nessa questão da infraestrutura e, muito rapidamente, nessa questão das cidades. No entanto, o principal programa que no Brasil foi concebido e executado como programa de distribuição de ativos para os mais pobres, o Minha Casa Minha Vida, é um programa extremamente problemático, como o reconhece um relatório recente do Instituto Polis e um manifesto de vários arquitetos e urbanistas, muitos dos quais ligados ao governo anterior e ao próprio PT. Qual é o problema? O problema é que o Minha Casa Minha Vida, como diz o arquiteto Alejandro Aravena, o premiado arquiteto chileno, a minha vida não é minha casa, não pode ser minha casa. Uma cidade não é simplesmente uma aglomeração de casas. Uma cidade é, antes de tudo, as oportunidades que existem de interação diversificada entre pessoas e grupos sociais. O Minha Casa Minha Vida consolidou o padrão predominante nas regiões metropolitanas brasileiras e, de forma geral, latino-americanas, em que os pobres são colocados em áreas de baixíssima densidade habitacional, baixíssima densidade econômica, baixíssima densidade de bens públicos e tem que se deslocar 2 horas e meia para regiões centrais onde trabalham. Aliás, esse é um problema muito sério com o padrão de luta contra a pobreza que prevaleceu no Brasil e, de certa forma, na América Latina, mas, em todo caso, no Brasil. Não há dúvida que houve distribuição de renda, porém, e que houve redução na desigualdade de renda. Mas, como mostra o Amartya Sen, quando a gente fala em desigualdade, a gente tem que sempre perguntar desigualdade de quê? E a desigualdade na qualidade da educação, essa não foi reduzida absolutamente. A desigualdade na qualidade da saúde não foi reduzida absolutamente. A desigualdade na qualidade do acesso a bens públicos e coletivos, isso também não foi reduzido. A meu ver, inclusive, essa é uma das razões das paradoxais manifestações de junho de 2013 no Brasil. No momento em que a renda ainda dos mais pobres ainda era uma renda ascendente, houve todas essas manifestações e o dístico "queremos padrão FIFA na saúde" representava exatamente isso. Não basta falar
em renda para o consumo. O consumo, de fato, dos mais pobres aumentou. O que não aumentou foi o acesso aos bens públicos e aos serviços coletivos característicos da cidadania. E o programa Minha Casa Minha Vida é uma das expressões mais emblemáticas nesse sentido. Duas conclusões. A primeira é que nós hoje estamos vivendo um momento fascinante, perigoso e, sobretudo, está tão no começo que a gente não tem a menor ideia. Acabou de sair um livro chamado O Inevitável, eu esqueci agora o nome do autor, que é muito interessante em inglês, mostrando grandes tendências não é da tecnologia, mas é da interação entre as pessoas junto com a tecnologia, daqui até 2050. E uma das primeiras coisas que esse livro mostra, eu ainda estou no começo, é que tudo que a gente já está impressionado com a revolução digital, a gente não tem ideia de como isso ainda está no começo, tá certo? Então, essas são bases objetivas para novos modelos de negócio que vão se exprimir na economia circular, que vão se exprimir no predomínio das energias renováveis sobre as energias fósseis, que vão se exprimir no uso crescente de tecnologias de comunicação e informação na vida das pessoas e, sobretudo, que vão se exprimir em mudanças na maneira como nós usamos os recursos materiais, energéticos e bióticos dos quais dependem a nossa reprodução. Isso está avançando numa velocidade extraordinária e isso forma base para novos modelos de negócio no mundo contemporâneo. Em segundo lugar, nós, no Brasil, tivemos avanços socioambientais muito importantes, tivemos uma redução fundamental do desmatamento. O IPCC reconhece que, isoladamente, a redução do desmatamento no Brasil foi a mais importante contribuição à redução das mudanças climáticas nos últimos anos. É verdade que esse desmatamento agora começou a subir novamente, mas nem de longe chega aos níveis que chegou em 2004, quando esse processo drástico de redução iniciou. Houve outros avanços socioambientais. Quando eu digo socioambientais, isso inclui também a redução muito importante da pobreza, o acesso de populações pobres às universidades, etc., etc. Porém, as bases desses avanços são as bases econômicas desses avanços são bases atrasadas, são bases que nos condenam à estagnação de formas produtivas típicas do século XX, com predomínio em nossa matriz produtiva de commodities de baixo valor agregado, de hidrelétricas na Amazônia, de petróleo, e uma agenda que não faz parte do que há de mais importante no século XXI. O Brasil e a América Latina são, junto com a África, mas o Brasil e a América Latina, mais ainda do que a África, a principal fonte de biodiversidade da qual depende a humanidade. Nosso conhecimento da biodiversidade ainda é precário. Nós temos urgência em passar de uma economia da destruição da biodiversidade para uma economia do conhecimento da biodiversidade, e eu estou certo de que encontros como esse e sociedades científicas como essa podem dar uma contribuição fundamental nessa direção. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Ricardo. Convido a sentar aqui à mesa. Queria agradecer novamente a sua gentileza em participar e nos brindar com essa reflexão. Acho muito oportuno uma reflexão que rompe com a polaridade, né, como bipolaridades que nós estamos vivendo em vários lugares do mundo,
e no Brasil não é diferente, momentos de radicalização, e isso também invade a seara dos temas da sustentabilidade, das questões ambientais, e nesse sentido é muito bem-vinda a reflexão de como é que muito mais do que a bipolaridade de é um sucesso ou é um fracasso o Acordo de Paris, como é que ele ajuda a construir socialmente novos modelos e práticas de gestão pública, empresarial e inclusive de ciência e tecnologia, de inovação. A gente ainda tem um tempo antes do café, temos uns 10 minutos, né, Tomás? Então eu vou abrir para as questões. Acho que essa é uma oportunidade importante para as questões do nosso público. Eu vou introduzir uma primeira questão e depois eu abro uma rodada. Uma questão é muito mais um tema para reflexão e complementação, pensando no Brasil, nos acordos nacionais, os compromissos nacionais que se assume. Como que você poderia fazer uma reflexão a respeito do compromisso, por exemplo, relacionado à recuperação de áreas desmatadas, de 12 milhões que a presidente agora afastada, a presidente assumiu 12 milhões de hectares de floresta desmatada, e além disso, quais são os arranjos, as novas práticas de governança que estão sendo ou não estão sendo observadas para que esse exercício se efetive. E, além disso, outros sinais um pouco confusos que acontecem no Brasil, como, por exemplo, o desincentivo, a falta de incentivo que havia sido estabelecido inicialmente para novos modelos de matriz energética, como, por exemplo, o abandono de parte do orçamento destinado a biodiesel e gás natural e iniciativas de incentivo ao diesel convencional fóssil. Essa é uma reflexão de como que o Brasil se comporta em relação aos compromissos, quais são os sinais um pouco trocados e confusos que existem. E antes de passar para você, Ricardo, eu abro ao público se tem questões, se temos questões para uma rodada. Marcelo. Eu vou começar pela pergunta do Marcelo. Obrigado pelas duas perguntas, pela pergunta do Marcelo, porque ela de certa forma, ela permite dar quase que a base teórica em que se fundamenta a resposta que eu tenho à pergunta do Evandro. Eu acho, se nós observarmos a maneira como a esmagadora maioria das empresas está se relacionando com o tema do desenvolvimento sustentável, do crescimento verde, enfim, e da maneira como usam os seus recursos, a resposta seria muito pessimista, no sentido daquilo que o Marcelo está perguntando. Mesmo quando uma empresa como a Unilever diz nós vamos dobrar a nossa oferta mantendo a mesma pegada ecológica de dobrar a oferta, uma questão muito importante é por que dobrar a oferta, certo? Bom, o que me parece fundamental nesse processo é saber quais são as coalizões sociais que vão se construindo no sentido de determinar qual vai ser o conteúdo concreto do processo de transição. Descarbonizar a economia não significa continuar com o engarrafamento de trânsito, só que agora com os carros movidos a álcool. Se for isso, o interesse é mínimo, né? Não significa... essa ideia de que as mudanças não podem ser mudanças graduais, tem que ser mudanças
disruptivas. Essa ideia já chega em alguns segmentos do meio empresarial. Por exemplo, se você pega os documentos referentes à economia circular da Fundação Ellen MacArthur, os documentos do Sistema B, o Benefit Corporation, os documentos do B-Team sobre custos socioambientais da produção contemporânea, essas ideias de que, se nós continuarmos do jeito que nós estamos, reduzindo gradualmente os males, nós não vamos conseguir fechar as contas, essa ideia está presente, inclusive, em muitos documentos do Fórum Econômico Mundial. Do que depende que ela se realize? A meu ver, depende de coalizões sociais, grupos formados por empresas, movimentos da sociedade civil, representantes e praticantes de ciência e tecnologia, para poder fazer uma discussão pública, aberta, não só, e esse é um problema muito sério, quando a gente fala em discussão pública e aberta, nós temos um vício de raciocínio de dizer discussão pública e aberta significa discutir sociedade civil e governo. E nós tratamos as empresas como se elas fossem caixas pretas, em que o objetivo de obter o lucro é um objetivo tão sagrado que nele não se pode mexer, como se o objetivo de obter o lucro não tivesse ele mesmo algum tipo de conteúdo social e de determinação daquilo que faz e pressiona a sociedade, tá certo? Eu acho que nós precisamos, eu tenho uma formação em sociologia da vida econômica, e uma das coisas que a sociologia econômica me ensinou é que empresas, mercados e mesmo a noção de lucro tem que ser analisado à luz das pressões sociais que as compõem. Senão, mercado vira uma espécie de uma metafísica, uma caixa preta na qual ninguém pode entrar. E do que depende entrar nessa caixa preta? Depende dessas coalizões sociais, e um fator de certa forma de otimismo que eu trago aqui, que é uma fresta nos muros dessa imensa prisão na qual nós nos encontramos, é o fato de que há organizações empresariais trabalhando no sentido de montar essas coalizões. No Brasil, por exemplo, formou-se agora, recentemente, a Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura. Qual é a ideia? A ideia é juntar WWF, o Instituto Socioambiental esteve presente, não conseguiu acompanhar pelo ritmo das reuniões, mas estava presente. Greenpeace foi em algumas reuniões, com sociedade rural brasileira, com várias empresas, para responder a seguinte questão: como é que nós vamos fazer para plantar, para reflorestar, a maior parte com espécies nativas, 12 milhões de hectares, tá certo? 12 milhões de hectares. Eu não sei qual é a superfície de Portugal. A França eu sei que são 50 milhões de hectares e Portugal é bem menor que a França. É muita área, né? Isso só vai ser alcançado, e esse reflorestamento com sementes nativas vai envolver uma relação entre fazendas e comunidades indígenas. Isso já está começando. O Instituto Socioambiental tem um trabalho muito bonito em que comunidades indígenas que estavam em conflitos com fazendeiros no Mato Grosso se tornaram fornecedoras de sementes nativas para esses fazendeiros que não sabiam, tinham a menor ideia de como é que se planta floresta nativa. Nunca tinham feito isso na vida, sabe plantar soja e criar gado, tá certo? Ao mesmo tempo foram desenvolvidas tecnologias para facilitar esse plantio. A relação entre índios e fazendeiros muda completamente. Fazendeiros começam a dar valor à biodiversidade. Uma nova coalizão social começa a emergir a partir disso. Eu sei que esse é um exemplo pequeno, localizado, mas, a meu ver, é muito expressivo de algo que nós temos que fazer. Muito rapidamente, com relação ao diesel, nós, nesse momento no Brasil, nós estamos vivendo um perigosíssimo, uma conjuntura em que não só direitos sociais e direitos individuais estão sendo ameaçados. Por exemplo,
abram na internet uma figura do presidente da República cercado de uns 40 homens com uma mulher, e em torno da questão se transgêneros frequentarem banheiros, toaletes, que não correspondem ao seu sexo de nascimento, eles poderão ser criminalizados por isso. Que um deputado apresente um projeto tão imbecil é compreensível. Numa casa com 500 pessoas tem alguns imbecis. Que o presidente da República reúna um grupo de 40 homens com uma mulher na fotografia para aprovar isso é uma expressão do impressionante recuo, mais grave recuo que nós estamos vivendo, eu acho, no mínimo tão grave quanto o recuo correspondente às ameaças dos direitos sociais. E nesse bojo há um projeto para que o diesel possa ser usado em carros populares, coisa que não podia ser até agora, porque isso vai baratear os custos de transporte no Brasil e tudo indica que esse projeto está passando na Câmara. Ok, muito obrigado, Ricardo. Eu acredito que a gente está invadindo já o período do café. Então, como nós, no café, nós teremos a oportunidade de conversar com o professor Ricardo Abramovay, de interagir, certamente aí trocar experiências e novas questões, eu vou encerrar essa sessão paralela, agradecendo novamente a disponibilidade do Ricardo prestigiar esse evento. Para nós é uma grande satisfação, em nome da organização, gostaria de agradecer novamente e convidar todos para o café até às 11 horas, que teremos a segunda sessão plenária. Muito obrigado a todos. Obrigado, Ricardo.